E em relação a, agora, o que o Brasil poderia fazer, já que na década de 80, 90, o PIB da China era menor que do Brasil? Nós tínhamos, eu tinha até anotado aqui, 95 era o mesmo PIB. 800 milhões de chineses em extrema pobreza, e agora nós vemos que o chinês, a maior classe média do mundo. O que o Brasil poderia fazer para conseguir ter resultados melhores, já que há poucas décadas atrás estava no mesmo patamar da China? O que foi mais engraçado quando a gente estava discutindo isso lá com o Icaro e com o Denner, que assim, os dois, né? Quem vai para lá e fica um tempo, você se questiona. Você fala assim... E quando eu falo isso é apenas um devaneio, né? Mas vamos falar assim, será que a democracia é o melhor sistema? Porque, cara, aqui funciona ali, não. Tipo, eles começaram a ter esses questionamentos. Uhum. E aí você fala, porque todo mundo vota, é o cara que nem sabe escrever, que decide o futuro do país, que talvez ele nem saiba, mas aqui... E aí ele começou a se questionar isso, né? Eu não tô falando que a gente tem que mudar o regime, não é isso que eu tô falando, deixar de ser autoridade. Mas essa fica uma dúvida, você começa a se questionar isso, o que é bom e o que é ruim. Uhum. Porque ali é um modelo que nunca existiu. A gente nunca questionou esse sistema lá, desde que ele foi iniciado, desde que a gente teve a Revolução Industrial, é praticamente a mesma fórmula que a gente segue. Sim. Será que a fórmula deles não é um pouco melhor? Será que... Então não dá pra... Esse é um caminho, né, que você se questiona quando vai pra lá. Quando vocês forem pra lá, é a mesma coisa que vocês vão falar, tem alguma coisa errada. Uhum. Tipo, agora, no Brasil, eu acho que aí são muito mais fundamentos econômicos. Eu acho que se pegassem o Brasil, a gente é uma mola comprimida assim para explodir de crescimento. Tem tudo para crescer o Brasil, cara. Eu amo aqui, é um país assim, eu sou extremamente patriota, adoro aqui, mas a trava hoje que tá segurando assim, se chama PT. Quando você quebrar isso, vai explodir isso, porque a gente tem todos os fundamentos, a gente tem muito recurso natural, a gente sempre vai ter um déficit, um superávit primário em bolsa de exportações versus a importação. O que falta hoje, basicamente, é um pouco mais de liberalismo econômico para a indústria poder voltar a fazer aqui. E olha aqui, eu trabalho com China, eu trabalho com importação. Só que eu quero que a nossa indústria volte, porque hoje ela não tem como você produzir nada. E tem um fator que nos faz ser melhor que qualquer outro país, pelo menos nos próximos 30 anos, que é o perfil do consumo do brasileiro. O brasileiro adora gastar. Quando você pega o europeu, ele quer comprar uma camisa reciclada. Ele quer comprar um carro, qual que dura 10 anos aí? O brasileiro quer comprar um carro para trocar em 2. Ele tá comprando agora, vou pegar esse Uninho aqui, que depois eu vou pro Argo, e aí eu vou pro Gol. E ele já planeja isso. Ele financia em 4 anos ou em 2 anos. Quando acaba o financiamento, ele dá de entrada e já pega outro. E às vezes nem espera acabar. Quando ele ganhou um pouquinho mais, ele fala, já vou trocar essa parcela no novo financiamento para trocar. E a gente consome mais ou igual, vamos falar assim, se pudesse, que os americanos. E quando a gente não tem dinheiro, a gente entra no cheque especial, não é para investir ou para melhorar de vida, é para gastar mais. E tem marcas por categoria, você só ganha isso, você só consome essa marca. Você só tem isso, você isso aqui. E quando a gente chega num nível, vamos falar assim, muito bem, e continua, né? Olha, esse relógio, esse range de relógio é para agora que você tá começando, ó. Omegazinho, tagzinho. Agora você entrou no Rolex, não, agora o Rolex é bosta. Você tem que ir pro isso aqui. Você tem que você chegou no Patek? Não, cara, tem que ir a Fidior. Então é infinito. E a gente cai nessa narrativa. Então quando eu digo assim, o que a gente deveria fazer... Infelizmente não está muito na nossa mão, eu diria no curto prazo. A gente tem que continuar educando as pessoas que elas têm que votar melhor, começar a estudar um pouco mais em quem a gente escolhe, que aos poucos eu vejo que está mudando, tá? Pelo menos eu sou um eterno esperançoso, tenho muita fé, e já mudou bastante. Já tem muito, o povo hoje tem muito mais consciência política do que está acontecendo do que 20 anos atrás, que a gente só tinha Globo para informar, né? Globo e Folha. Impresso. Era o único caminho que você podia... Hoje em dia tá muito mais fácil. Você vê as merdas que as pessoas falam na internet, vazam muito rápido. Você vê um presidente falando uma coisa errada, vaza muito rápido. Não tinha isso. Então o que a gente tem que fazer só é caminhar devagarzinho, acho que para melhorar. Tem esse ponto, tanto que a Janja falou que foi conversar com o Xi porque ela queria regular as redes sociais, pedindo ajuda, né? Se fosse outro governo falando que ia pedir ajuda pra outro país fazer isso, seria um absurdo, mas enfim, né? Que tem que regular como que eles fazem lá, então é complicado. Mas essa é a parte ridícula, mas tem uma parte mais caricata, né? Imagina você um presidente, a maior autoridade de um país, a maior autoridade, a gente tá conversando aqui e tal, aí vem Oi, dá licença, como é que eu faço? Eu imagino uma pergunta assim, você fala, mano, fica quieta, cara, tipo, e ela quer, não, empoderamento, eu falo quando eu quero, eu sou uma mulher, mas não é isso, né? O Xi Jinping deve ter se assustado, assim, olhar, tipo... não vou ajudar essa mulher aqui. Não, se quiser, pega de exemplo, não tem o que responder, né, o cara, né?
E eu vejo também que até em uma parte macro existe um incentivo de entrar dinheiro em emergentes, né? Então os Estados Unidos está com o dólar enfraquecido ultimamente. Muitos países viram que, por exemplo, a própria Rússia, eu tinha título do governo americano aqui, agora não tenho mais, querem colocar o dinheiro em outros lugares, e o Brasil podia absorver parte dessa receita aí se tivesse mais liberdade econômica, né? Então acho que é um ponto que, se o Brasil acertasse, ele estaria em um bom momento agora para absorver esse capital todo. Com certeza. E o que você vê, falando muito e convivendo com os chineses, a relação deles com os Estados Unidos? Eles veem como um parceiro, eles não gostam? O que o Partido Comunista acaba comunicando pros chineses? Cara, eles são tão dodóis, eu falo dodói assim, uma palavra bem pejorativa, porque eu vou pegar alguns exemplos na época de novo, na crise do Mar do Sul da China, né? Eles começaram a boicotar os produtos japoneses. Então ninguém comprava, Japão tá brigando, então a gente não vai comprar nada do Japão. Não vai comprar não. E era boicote, rede social. E era uma coisa que o governo permitia que soltasse. Porque isso incentivava muito o nacionalismo. Não, é isso não, nós mesmos contra eles adoram isso. Aí eu vou pegar um caso antes. Olimpíadas a última Olimpíada, tem a tocha que vai sendo carregada. E teve um francês maluco que roubou a tocha de um chinês que estava carregando. Porque o cara era maluco na França. O quê? O francês fez isso? Não, os franceses são... Começaram a virar Peugeot na rua. Começaram a... Então, assim, e tinha Peugeot lá? Começaram a virar os Peugeotzinhos na rua. Tudo que era francês não estavam indo. Porque eles têm um pouco disso. Então agora é um pior momento para os Estados Unidos, né? Eles estão vendo que são inimigos, que eles são inimigos, os Estados Unidos é um inimigo. Eles, quando eles estão indo para lá, estão tendo dificuldade de entrar, tendo muito mais questionamento em fronteira. Eles estão tentando boicotar o que podem. E aí tem parte da população que não liga, como aqui no Brasil, eu só quero viver minha vida, eu quero consumir minhas coisas, mas tem outra parte que não gosta. Então eu diria que é um dos piores momentos dessa relação China e Estados Unidos pro povo. Quando você pergunta pra eles tudo isso aí, não sei o que, ele é americano, então é ruim. É muito rápido isso. Dessa maneira do que agora tá ruim, e se o governo começar a falar assim, não, tá tudo bem, os caras são bons, estamos nos ajudando, aí começa a voltar. É muito dependendo do que eles soltam no volume. Faz sentido, né? Como eles controlam a narrativa, o próprio governo, eles conseguem fazer o povo ir de um extremo até o outro muito rápido, né? Se tá atrapalhando, é ruim, enfim, o chinês vai lá e se junta, né? Se tá ajudando, já vai o contrário. Não, então tá certo agora, as pazes foram feitas, né? Então é um poder de conseguir controlar muito maior do que em qualquer outro país que vai ter uma opinião, vai ter uma divergência e cada um vai estar de um lado, né? O que a gente não vê no Brasil já tem um pouco disso, né? A gente, apesar de achar que não, existe uma narrativa que é empurrada, né, na gente em todos. Então a gente fala assim, que absurdo, a China controla. Olha, aqui não controla, mas 60%, 70% fala a mesma coisa. Se você discordar, você tá errado. Sim. Se você falar alguma coisa, você tá errado, cara. Se você falar qualquer coisa fora isso aqui, você é louco, ó. Então assim, por mais que a gente discorde, não é igual lá. Porque lá realmente não tem, mas aqui é um pouquinho. E para você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.